Hoje vamos falar então sobre adoção de crianças e para comentar sobre o assunto, o presidente da 11ª subseção da OAB, aqui de Pinhal, Dr. Ângelo Domingues Neto. Dr. Ângelo, para adotar uma criança, qual seria o primeiro passo? Bom, o primeiro passo, a pessoa que pretende adotar uma criança deve procurar o fórum, a vara da infância e juventude e inscrever-se como adotante, como querendo adotar uma criança, né? Ele vai fazer a sua inscrição. Evidentemente que ele vai fazer uma espécie de cadastro. Ele vai se qualificar, ele, a mulher, se for um casal, né? Vão se qualificar dizendo que querem adotar uma criança. Certo. E para isso, existe a necessidade de um advogado acompanhando? Não, nessa fase não. Nessa fase não há necessidade de advogado. Eles vão lá, fazem apenas a inscrição. Posteriormente, sim, quando o pedido for feito judicialmente, aí vai precisar de um advogado. Mas se o casal, por exemplo, não tiver condições de pagar o honorário de um advogado, neste caso a OAB nomeia um advogado da assistência judiciária para esse fim. Certo. Ao contrário do que as pessoas pensam, o processo de adoção é rápido. É rápido o processo de adoção, ele é muito rápido, ele não é um processo muito complicado. Quando o casal que vai adotar, ou o homem que for adotar, ou a mulher que for adotar, preenche todos aqueles requisitos que a lei exige. Tem que ter uma renda razoável que dê para manter a criança, tem que, evidentemente, a criança passa por um estágio com o casal, entendeu? O juiz determina que fique sob a guarda daquele casal por um determinado tempo, ou daquele homem, ou daquela mulher que vai adotar, né? A assistente social do fórum faz um estudo social, um amplo relatório sobre as condições de quem está pedindo adoção, então torna-se fácil. E quando os pais biológicos concordam com a adoção, é mais fácil ainda. Quando os pais se opõem, evidentemente que aí há um processo com contraditório, né? Então, esse processo demora um pouquinho mais, mas vai depender sempre das provas que forem carreadas, né, para os autos. E essas provas, as provas básicas, consistem no estudo social e no laudo psicológico. Aqui em Pinhal, você tem os números, se existem muitas crianças para adoção ou muitos interessados em estar adotando? Olha, não tenho, e tem mais. Esses números são sigilosos, entendeu? Então eles não vão a público, né? Às vezes fornece os números para órgãos competentes para esse fim, mas são sigilosos. Mas eu garanto para você que o procedimento em Pinhal é rápido para adoção. A vara da infância e juventude, ela funciona bem. A assistente social trabalha com muita rapidez nos laudos, né? As psicólogas também. Então, o processo de adoção tem sido muito rápido em Pinhal. Você falou em relação a uma investigação social. Algumas pessoas querem adotar ou porque fizeram promessa ou, de repente, estão numa fase de depressão e gostariam de uma companhia dentro de casa. Neste caso, daí já fica mais complicado para se conseguir uma adoção. É por isso que há um estágio, né? O juiz determina um estágio. A criança vai ficar tantos dias com aquele casal, com aquela mulher, com aquele homem, né? Depois que fica esses dias, a assistente social faz um laudo, um novo laudo, tem o laudo da psicóloga também, entendeu? O juiz normalmente vai fundamentar se ele concede ou defere ou não o pedido de adoção, é sempre através dessas provas. Ele vai fundamentar nessas provas. E também depois de adotado, praticamente muda-se todo o processo também em relação a pais, avós, muda tudo, a documentação também dessa criança. Muda. Os pais biológicos deixam de existir perante a lei. Aqueles que adotaram tornam-se os verdadeiros pais. Na certidão de nascimento da criança, por exemplo, no cartório de registro civil, aquilo lá praticamente é anulado. Então vão constar ali quem? Avós paternos, avós maternos daqueles que estão adotando, né? Então a criança, na realidade, ela torna-se praticamente ela é um filho daquele casal. Ela vai ter todos os direitos dos filhos biológicos.
Doutor, agradeço então pela entrevista, pelas informações e gostaria de mais uma vez que o senhor repetisse. Então, para quem tiver interesse em estar adotando uma criança, o primeiro passo ou, de repente, a procura já de um advogado. Exato. Não, pode procurar um advogado, aí o advogado já vai encaminhando essa pessoa. Mas ela pode, se não, ela pode ir diretamente no fórum, procurar a vara da infância e juventude, até mesmo o conselho tutelar, entendeu? E eles, então, vão encaminhar esse casal às autoridades competentes que vão orientar como deve ser feito o pedido de adoção.